Oi, gente! Ciência é tudo, já está no ar e hoje a gente volta a falar sobre as startups. Esse termo em inglês, que não tem aí uma tradução literal, mas que remete às empresas emergentes, que tem como objetivo desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio. As startups, tanto no Brasil como no mundo inteiro, têm batido recordes de crescimento. E tem muita coisa mudando nesse setor tão promissor. Eu sou a Karina Cardoso e começa agora Ciência é Tudo. As novas tecnologias têm revolucionado o mercado e gerado inovação para os mais variados produtos e serviços. E é nesse contexto que estão as startups, que muita gente confunde também com as chamadas fintechs. São coisas diferentes, mas com semelhanças. E a gente vai entender melhor agora o que isso significa. A inovação tecnológica tem motivado grandes mudanças nas corporações e no mundo do empreendedorismo. Startups e fintechs fazem parte desse processo de transformação ao fazerem uso das tecnologias para inovar em produtos e serviços. Mas afinal, você sabe qual a diferença entre startup e fintech? Startup é uma empresa de tecnologia digital que se encontra em uma etapa muito inicial do seu modelo de negócio, com incerteza sobre como se dará a sua relação com o público, mas que possui um grande potencial de crescimento graças às suas operações internas, que acontecem de forma rápida e oferecendo soluções práticas para o cotidiano. Elas podem atuar em diversas áreas, como transportes, mercado imobiliário, delivery de comidas, entretenimento, medicina, entre outros. Geralmente, as startups saem ao mercado sem uma reserva de recursos e fazendo uso de tecnologias digitais para alcançar o crescimento e encontrar também financiamento para crescer. Uma fintech nada mais é do que uma startup que tem como foco oferecer produtos e serviços financeiros. E daí vem o nome fintech, fin de financeiro e tech de tecnologia. Elas usam ferramentas digitais como forma de reduzir custos e simplificar processos financeiros, resultando em um serviço de internet com custos menores em relação aos sistemas tradicionais e também mais simples de serem usados, sem precisar ir a um banco. São exemplos de fintechs os bancos digitais, os sistemas de pagamentos e cobranças por meio de smartphones, os aplicativos de gestão financeira pessoal e de investimento, as criptomoedas e os aplicativos de crowdfunding, por exemplo, conhecidos como vaquinhas virtuais. Pois é, e olha só, o crescimento das startups no Brasil tem batido recordes. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, de 2015 até 2019, o número deu um salto. Partiu aí de uma média de 4.100 para 12.700 startups criadas. A gente está falando aí de um aumento de 207%. A gente vai entender como o Brasil se insere nesse mercado das startups e como elas têm se desenvolvido nos últimos anos por aqui. E bora conhecer também a história de duas startups que têm se destacado na área da ciência e da educação. Roda o VT. A inovação proposta pelas startups já abrange hoje no Brasil diversas áreas. Segundo a Associação Brasileira de Startups, os setores mais desenvolvidos no país são os ligados à educação, à saúde e à agropecuária. As chamadas EdTechs são as que representam a maior parte das startups hoje no Brasil. De acordo com um mapeamento de comunidades 2020 da Associação Brasileira de Startups, elas correspondem a mais de 17% desse setor, com cerca de 550 identificadas pela pesquisa. Nesse universo educacional, a Q Concurso se destaca com mais de 18 milhões de estudantes conectados no Brasil.
A plataforma oferece todo tipo de conteúdo para que os alunos aprendam e se preparem para diversos processos seletivos, como concursos e vestibulares. Quando a gente fala dos desafios do que concursos hoje, eu acredito que os desafios do mercado de educação inteiro, principalmente para startups, para mim a gente está falando de atenção. Então a nossa preocupação aqui dentro, por exemplo, não é só se o aluno está aqui dentro ou está na concorrência, se ele está usando o nosso preparatório ou outro preparatório. A grande verdade é que esse aluno sai daqui, não é só para ir para outro cursinho, mas ele sai daqui para ir para o Instagram, para ir para o Facebook, para ir para o WhatsApp, por aí vai. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram uma tecnologia que pode ajudar na produção de remédios contra o novo coronavírus. A criação da startup GCell foi a forma que a pesquisadora Leandra Batista encontrou de levar o conhecimento científico para a sociedade. A nossa startup ela é focada em cultivo 3D. Né? Quando a gente fala cultivo, a gente está falando de cultivo de células, tá? Células derivadas do organismo da espécie humana, para ser o mais fidedigno possível numa resposta fisiológica. E aí, no âmbito da Covid, né, quando a gente se viu, né, nessa pandemia no ano passado, começou a surgir também muitos editais estimulando novas tecnologias na área, né, que serviriam para a Covid. E aí a nossa proposta, então, foi desenvolver esse mini tecido de pulmão em laboratório para que ele servisse tanto de modelo de estudo, né, da infecção do vírus SARS-CoV-2 com o tecido e também, depois da infecção, você pode testar alguns fármacos e ver se aquilo ali realmente teve o poder de inibição ou não. No campo científico, as startups precisam de toda uma infraestrutura tecnológica bem mais robusta. É aí que entra o papel importantíssimo de universidades e institutos de pesquisa. A GCell, por exemplo, faz parte da incubadora da COP UFRJ e desenvolve sua pesquisa no campus científico do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. A incubadora é essencial para dar esse apoio inicial. Então, por exemplo, a gente tem treinamentos lá, treinamentos de como montar o pitch, treinamentos de quais são os apoios econômicos que você pode buscar como startup. O diferencial para o sucesso do projeto é que a gente utilize um robô que possa produzir esferoides em grande quantidade e com maior homogeneidade e reprodutibilidade. Além disso, a gente pode também associar o trabalho com a bioimpressão, né, com a bioimpressora, que são os equipamentos mais críticos, no meu ponto de vista, para o sucesso do projeto. Em junho desse ano, entrou em vigor aqui no Brasil o chamado Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador. Mas o que é isso? É um projeto de lei que promete desburocratizar e também estimular o setor por meio de um novo ambiente regulatório e também de desenvolvimento das pequenas empresas. Olha só que interessante. O que é o Marco Legal das Startups? O Marco Legal de Startups responde ao anseio dos atores do ecossistema. Por quê? Porque nós precisávamos criar condições favoráveis para que esse tipo de modelo de negócio avance. Essa é a nova geração de postos de trabalho. Essa é a nova oferta de produtos e serviços de maior valor agregado. E como isso foi construído? Isso foi construído numa grande aliança, né, de uma construção coletiva que envolveu não só todos os atores, mas uma grande concertação no âmbito do governo. Liderados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Ministério da Economia, esse foi um processo que passou por todas as etapas, com oficinas, com consulta pública, mas principalmente num grande processo de avaliação continuada. Tão relevante que serviu de base para gerar um projeto de lei de base do Legislativo que permitiu um avanço paralelo da proposta do governo federal e a proposta do Legislativo. Isso foi uma tramitação diferenciada, um novo modelo de uma construção de forte impacto na sociedade. Ponto fundamental, em outubro de 2021, quando o presidente Bolsonaro encaminhou a proposta do Executivo, isso
juntada ao projeto que tramitava no Legislativo, deu celeridade ao processo. Isso também é um marco em função da concertação, das votações que foram obtidas tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. E aí eu gostaria de registrar, o papel fundamental de deputados e senadores que perceberam a relevância da posição do marco das startups. Quais são as principais mudanças que o marco legal das startups traz? Isso abre uma grande oportunidade, porque facilitou o ambiente de negócios, criou facilidades na institucionalidade, deu segurança jurídica para investidores, para os investidos e abrindo janelas de mercado, porque é fundamental que esses empreendimentos, que são empreendimentos inovadores, tenham sucesso. Então, a possibilidade de compras públicas, a possibilidade de tipologias diferentes de aquisição de produtos inovadores, tudo isso cria uma ambiência que o grande desafio que nós temos pela frente é praticar. O marco regulatório das startups vai mudar e vai acelerar o processo que temos. Tão só do número de novas startups, o número de unicórnios brasileiros, e com isso nós conseguiremos ter um posicionamento diferenciado a nível nacional e internacional. Quais são as perspectivas para o futuro? Deve ser destacado ainda o esforço, desde janeiro de 2019, de uma maior concertação entre os 13 atores públicos federais que, de alguma forma, apoiam as startups. Essa concertação tem permitido a gente criar melhores condições do fomento. E só para destacar, deve ser registrado os esforços que estamos fazendo no âmbito do nosso Ministério. Através da FINEP, do CNPq e da Embrapi, diversos instrumentos vêm sendo adaptados no sentido de apoiar de uma forma efetiva a necessidade das startups. Então, além do tradicional esforço de investimento, deve ser registrado o resgate que tem sido feito para a subvenção econômica específica para as startups. A questão dos recursos humanos, o aporte de bolsas para mestres e doutores no ambiente das startups, tudo isso criando uma condição, além de um tratamento diferenciado que a Embrapi e as unidades da Embrapi vêm oferecendo para acelerar o processo de inovação nas startups. E no próximo bloco a gente volta a falar do mercado das startups aqui no Brasil. A gente vai falar também de futuro e inovação. Intervalo rápido, tá? Não sai daí. Ciência Tudo já já tá de volta. E nós estamos de volta com o Ciência é Tudo, hoje falando sobre as startups que foram muito motivadas a partir aí dos avanços das tecnologias. As startups também têm um papel aí super importante para a implementação de políticas públicas. E isso a gente está falando nas mais variadas áreas, como, por exemplo, saúde, educação, moradia e, claro, né, gente, tecnologia. Startup. O que este nome representa para você? Muita gente faz relação com empreendedorismo, inovação, tecnologia, software, inteligência artificial. Essas opções não estão erradas. Segundo a Associação Brasileira de Startups, este é um modelo de negócio rápido e enxuto que traz soluções a problemas reais. Mas o que muita gente não sabe ainda é que as aplicações das startups estão mais próximas do nosso dia a dia do que se imagina. E mais, podem ajudar a consolidar políticas públicas essenciais a todos os cidadãos, como educação, saúde, moradia, entre outros, problemas reais do mundo real. As startups de educação, por exemplo, também chamada de EdTechs, vão desde aquelas voltadas à educação inclusiva até as que criam ferramentas para o ensino à distância. Com a nova realidade de enfrentamento à pandemia de coronavírus e distanciamento social, elas são fundamentais. E quando o assunto é saúde, otimizar informações entre pacientes e a rede hospitalar pode fazer diferença na hora de salvar vidas. Nós somos uma empresa de
tecnologia focada em saúde e a nossa missão é levar acesso universal à medicina de qualidade. E um dos nossos maiores gargalos aqui na saúde brasileira é o quê? Falta de médicos especialistas em locais remotos. Então a gente sai um pouquinho dos grandes centros, a gente já encontra realmente locais onde não tem médico especialista, nas UBS, os pontos de atendimentos. E eu vou contar um case aqui para vocês, que é o nosso case de telecardiologia, que demonstra um pouco do nosso impacto positivo que a gente está conseguindo levar para o setor público. A gente tem aqui os dados do IBGE, que 71% da população brasileira não tem plano de saúde, então é atendido através do Sistema Único de Saúde. Então hoje, se um paciente ele chega num pronto atendimento com um problema cardíaco e não tem um médico especialista no local, a chance de óbito dele é de 30% a podendo chegar a 70%. E como que a nossa tecnologia, como que a gente está conseguindo auxiliar nisso? Mesmo que ele chegue numa unidade onde não tem um cardiologista, tendo uma técnica de enfermagem, ela vai realizar um exame, um eletrocardio nele. Nós temos uma integração exclusiva com qualquer equipamento médico. Ela realizou esse exame, esses dados chegam para nós, a nossa inteligência artificial consegue triar esse exame, ou seja, se for um exame urgente, a IA detecta e coloca em primeiro lugar na fila. Os nossos mais de 3 mil médicos especialistas laudam a imagem, o exame na hora, e já entram através de interconsulta orientando na ponta o médico do clínico geral, que está lá na ponta, o que ele deve fazer, qual medicamento ele deve usar, qual trombolítico ele consegue estabilizar esse paciente de 24 a 48 horas para poder mandar ele para um outro hospital mais preparado ou passar ele para algo que deve ser feito para conseguir salvar essa vida. A gente tem aqui dados maravilhosos de Tarumã, que é um dos municípios que a gente atua aqui no interior de São Paulo, onde foi reduzido em 45% o número de mortes de cardiovasculares através desse auxílio da nossa tecnologia e redução de custo de 30% para o município, porque uma vez que é resolvido no início, no primeiro atendimento, no pronto atendimento primário, a questão do paciente, toda a cadeia de custo da gestão pública é reduzida. Mas não podemos deixar de falar no poder tecnológico deste modelo de negócio. Foi pensando nisso que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações lançou um edital para aproximar empresas âncoras das startups. Uma parceria também com a empresa Softex. O projeto IA ao Quadrado selecionou recentemente 100 inscritos que vão propor soluções, levando a inteligência artificial para aplicações até em cidades inteligentes e mais acessíveis. Essa é uma iniciativa que deve partir do governo, né? Então, o governo proporcionar isso do ponto de vista de estímulo à política pública de startups para cidades sustentáveis, isso vai trazer benefícios de longo e também de médio prazo para a população quando se trata de meio ambiente, aquecimento, casas inteligentes. Então a gente tem aí o exemplo, por exemplo, de casas que são hoje impressas, né? E casas que são calculadas matematicamente sem ter nenhum desperdício de material, de água. E tudo isso vai passar pela mão desses pequenos negócios que são chamados de startups. Então por isso é tão importante programas que invistam nessas atividades. Os projetos de mentoria e desenvolvimento vão contar com recursos de até R$500 mil cada. Um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações que traz o Inteligência Artificial ao Quadrado, que o nome do programa é IA ao Quadrado. Esse é um programa com investimento de R$2,5 milhões pelo Ministério até o momento, e a iniciativa privada, para demonstrar o sucesso desse projeto, colocou 3,6 vezes mais do que o governo colocou, né? Essas startups que já passaram por 8 meses de um processo que a gente chama de aceleração, que nada mais é do que uma metodologia desenvolvida junto com o governo federal e junto com a iniciativa privada para tornar esses negócios escaláveis e fazer com que esses negócios se tornem competitivos mais rápido possível, né? Eles têm se tornado aí uma grande vitrine do que o Brasil está se colocando diante do mundo quanto à inteligência artificial. Já tem vários estudos que mostram que o Brasil vai ser um dos celeiros para a inteligência artificial no mundo, então o governo está acertando bem em atuar nessa atividade, nesse programa IA ao Quadrado. Tem um exemplo claro que uma das startups foi adquirida agora pelo Grupo Modal, né, um banco digital, e essa startup recebeu aí um grande aporte por parte de iniciativa privada. Então a gente acredita muito nessas iniciativas em que o governo se torna o grande articulador
e impulsiona essa atividade econômica, mas trazendo a responsabilidade para o ambiente privado. Esse foi um programa do Ministério com um grande sucesso, né? Foram mais de 700 propostas em inteligência artificial, e as áreas que foram mais agraciadas foi a indústria, né, com 50 projetos que foram beneficiados, saúde, que foram 23, agronegócio, 18, e cidades inteligentes, com 9 projetos. E eu quero deixar aqui como dica também para quem estiver me assistindo, que estiver começando uma empresa, ou tiver já uma startup em andamento, o Brasil tem fomento sim, o Brasil tem muitos programas maravilhosos para ajudar a tecnologia a realmente soluções inovadoras. Desde o começo da nossa empresa, a gente recebeu apoios como CNPq, Softex, FINEP. Recentemente a gente fez uma parceria muito legal com o MCTI, né, com o FINEP, eles nos auxiliaram, né, junto num projeto para detecção automática de Covid em radiologia, onde a gente pôde implantar em 90 hospitais, entre uma série de outros projetos que a gente fez e faz em parceria com o governo, subvenções, projetos, parcerias. E é isso aí, você está conferindo aí, né, um recorte aí do universo das startups aqui no Ciência Tudo. O programa já está quase chegando ao fim, mas antes, bora para o nosso giro de notícias da semana. Vem aí a 7ª edição do Prêmio Nacional de Inovação. É a maior premiação da área no país, com o objetivo de incentivar e reconhecer os esforços de instituições que atuam aqui no Brasil. As inscrições vão até o dia 2 de outubro. Podem participar as empresas do setor industrial, pequenos negócios e ecossistemas de inovação em diferentes estágios de desenvolvimento. O prêmio é uma iniciativa da Mobilização Empresarial pela Inovação, realizado pela Confederação Nacional da Indústria e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O MCTI lançou nessa semana uma chamada pública no valor de 43 milhões de reais para apoiar a inserção de pesquisadores e empresas inovadoras e também em startups. A iniciativa faz parte do Programa de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas, promovido pela Secretaria de Empreendedorismo e Inovação e também pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A intenção é apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico e também para o empreendedorismo inovador no país. As empresas podem se inscrever até o dia 28 de outubro. O valor da chamada pública deve contemplar pelo menos 160 projetos. E para fechar o nosso giro, mais uma boa notícia. Está sendo desenvolvido um equipamento capaz de capturar e detectar micro-organismos, como o coronavírus, tanto no ar quanto em ambientes fechados. O ARES, que é o nome desse equipamento, está sendo financiado pela FINEP e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto é da empresa BioEngen, em parceria com o Laboratório de Nanomateriais da Universidade do Espírito Santo e com o Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Governo do Estado. O equipamento já está em fase de testes, que estão sendo realizados em redes de hospitais e em unidades de atendimento a pacientes com o vírus da Covid-19. A expectativa é que até o fim deste semestre, os estudos apontem a eficácia da tecnologia desenvolvida. E é isso, né, gente? Agora sim, o Ciência Tudo vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse ou então qualquer outro episódio, incluindo o episódio que a gente fez sobre startups lá na nossa primeira temporada, você pode acessar pelo nosso aplicativo, o TV Brasil Play, ou então acessar o canal da TV Brasil no YouTube. Tá tudo lá para você assistir, combinado? Eu sou a Karina Cardoso e esse é o Ciência é Tudo. Semana que vem a gente está de volta. Um grande beijo, tchau!